Peraí. Eu ouço melhor o Gabriel. E agora? Tá boa, Melhorou, melhorou. melhorou. É porque o ventilador tá aqui. Aí, né? É. Estamos Aí ao deve ter vivo. um calor dos demônios, né? Ah, Estamos ao vivo, ok? Tá bom. muito boa noite, pessoal. Salve Maria Imaculada. Estamos aqui mais uma vez no canal da Legião Anchieta para trazer mais uma live muito interessante. Dessa vez com um convidado muito ilustre no meio católico brasileiro, que é o professor Carlos Nogueira, que vamos dar hoje uma live com um tema realmente interessante e até bem elevado, talvez um dos temas mais elevados que a gente já deve ter tratado hoje. Professor Nogueira, se apresente um pouco. Acho que boa parte aqui já conhece o senhor, mas fale um pouco sobre o senhor e sobre os seus futuros projetos também para esse ano. O senhor falou que vai lançar mais livros. Bom, como eu lhe estava dizendo antes, hoje minha atividade principal são os cursos, mas os cursos já estão gravados, um que outro é que eu ainda estou gravando, e os livros. Né? Ao final deste ano serão 14 livros. Livros, muitas vezes, a maioria das vezes, numerosos. E os cursos são cerca de 30 cursos, eu não sei exatamente quantos, que eu tenho, cursos de 5 anos, cursos de 4 anos, cursos de 3 anos e meio, e até cursos breves de 10, 12 aulas. Essas são minhas atividades principais. Minha vida pública hoje se limita ao YouTube, né? Onde eu tenho um canal chamado Carlos Noguet Tomismo, né? Que é um canal bastante razoavelmente seguido, né? Tem uns 47 mil seguidores, né? Quem quiser, vá lá, inscreva-se, vai ter. Toda semana tem 2 ou 3 vídeos novos. Inclusive, eu coloquei na descrição, viu? Ah, O canal muito do obrigado, professor. muito obrigado. Colocando na É descrição. isso. Então, agora, claro que do meu coração, a minha principal atividade é a escrita de livros. Quer me ver feliz? Deixe-me escrever, porque realmente é o que eu faço quase todo o tempo, já que a maioria dos cursos está gravada. Muito bem, professor. Agora, acho que o nosso tema é um pouco curto, então acho que é melhor começarmos já na linha. Uhum. Que basicamente que a gente programou no roteiro, a gente iria começar ao começo da concepção da filosofia perene, quanto ao cosmos como realidade ordenada, hierárquica e finalística, que alcança o cume em Aristóteles, Uhum. e, e depois o seu fundamento geral, né? O senhor Uhum. poderia dar uma pincelada e o senhor vai dissecando esse assunto até chegar onde queremos, onde que é Santo Tomás. Não sei se lhes vai agradar o que eu vou dizer. Eu tenho uma posição muito própria com respeito a isso, e é a seguinte: né? Na filosofia antiga, cujo maior representante foi Aristóteles, sem dúvida alguma, conquanto tampouco possamos desprezar a Platão, em ambos, pode dizer-se, né? A política, né? A polis, era como que um reflexo da ordem cosmológica, né? Do cosmos, da ordem geral do cosmos. Os gregos tinham uma visão perfeitamente justa, já desde Pitágoras, do cosmos como ordem, né? Como harmonia. Né? E isso fica claro na política de Platão. O padre Álvaro Calderón chama ao seu diálogo a República, né? Como uma espécie de profecia pagã da Igreja, né? O que é corretíssimo. E Aristóteles em sua política. Há uma diferença entre os dois. Se, de um modo geral, Aristóteles é superior a Platão, na política, Platão é superior a Aristóteles. Né? Realmente, com todas as excrescências plúmbias, como ele mesmo diz, em seu diálogo à República e depois às leis, né? É de uma altitude impressionante para um pagão que não tinha revelação. Não? Enquanto Aristóteles não é que seja ruim, mas é chato, né? É achatado, é plano. Né?
não tem grandes elevações na política, ao passo que as terá enormemente na metafísica, na ética, né? O fim do seu livro A Ética Nicômaco parece quase um místico católico falando de imitar a Deus, né? Mas, de fato, na política é chato, além de ter problemas concretos, né? A defesa do aborto, por exemplo, é uma. Isso está na política de Aristóteles, a defesa do aborto, coisa que tampouco repugnava a Platão. Mas vejam o interessante. São Tomás comentou as principais obras de Aristóteles, né? Mas não comentou a política. Ou melhor, começou a fazê-lo no livro 4, parou. Claro, o livro 4 começava as aberrações de Aristóteles. E, contrariamente a isso, ele se vai valer em todos os livros em que trata a política, digo São Tomás, ou seja, do Reino, que é o seu principal livro político, é magistral, eu traduzi, a tradução está disponível em português, a Contra Errores vai relançá-lo, e a Suma Teológica, que são os dois lugares em que ele mais fala de política, né? Ele aproveita de Aristóteles aquilo que vai até o livro 4, tá? E para. E isto é sintomático. É sintomático. Não é o caso de outras obras, de outros comentários que ele deixou inconclusos, né? Ali ele deixou inconcluso porque tinha coisa mais importante que fazer. Neste caso, não. Há realmente um muro de difícil transposição entre Aristóteles e Santo Tomás. E este parece-me o principal equívoco, não só dos católicos liberais, modernistas, neomodernistas, mas mesmo dos católicos antiliberais, como, por exemplo, o cardeal Biot, o cardeal Ottaviani, né? Louis Lachance, uma série de tomistas que são antiliberais, que tiveram uma vida, uma atividade antiliberal durante toda a sua vida e que, no entanto, na política, onde eles deveriam ser melhores, eles são, como diz ainda o padre Álvaro Calderón, muros com brechas. Vamos entender todo esse imbróglio, toda essa confusão. A confusão em que incorreram até os tomistas, né, até o século XXI, ou seja, desde o cardeal Caetano, exclusivo, até o padre Calderón no século XXI, com a ressalva de dois que não eram exatamente tomistas, mas tinham boa doutrina política, a saber, o cardeal Pie de Poitiers, que foi o principal apoio de Leão XIII e o principal influenciador de São Pio X, e de um leigo francês chamado Jean C., apoiado por Pio XII e, na época, por Dom Lefebvre, antes do concílio, né, que fundou o movimento La Cité Catholique. Né? Então, excluindo, depois do cardeal Caetano até o padre Calderón, com exclusão de somente duas pessoas, a política católica foi contaminada de naturalismo. E isto, atenção, quando falo da política católica, não falo da política do magistério da Igreja, né? Que até Pio XII foi perfeitamente não naturalista. Mas falo dos teólogos, das universidades católicas, todos muito influídos por dois nomes. Um tomista, Francisco Vitória, era um português formado no nominalismo, e depois se torna tomista, e Francisco Soares, né, que era um eclético, meio tomista, meio escotista. Bem, estes dois homens influíram a tal ponto na política católica universitária,
teológica, não no magistério, que o próprio Francisco Soares foi capaz de introduzir na teologia católica uma noção de vontade geral que é anterior à própria noção de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau foi quem divulgou, propagou isto, mas já estava com Francisco Soares a ideia da vontade geral, ou seja, um naturalismo político eivado aqui e ali de liberalismo. Vou tentar explicar. Os que defendem a política naturalista, não o magistério da Igreja, que nunca o defendeu, o magistério da Igreja até Pio XII, fazem uma grande confusão. É óbvio que a graça não vem suprimir a natureza, senão que vem aperfeiçoá-la. Mas é mais que aperfeiçoá-la. Vem reconformá-la a ela mesma, a graça. E por que é assim? Porque o homem foi criado não em estado natural. O homem foi criado em estado sobrenatural, em estado de graça. De modo que, quando o homem perde a graça pelo pecado original, o que lhe ocorre? O que lhe vai ocorrer? Ele fica entregue tão somente à sua própria natureza, a natureza humana e a lei natural. Entregue a isso. Como, porém, Deus não fez o homem para viver em estado natural, ele não o socorreu. Ele não deu ao homem em estado natural nenhum dom que o pudesse, por exemplo, alcançar perfeitamente a lei natural e, por outro lado, montar, armar uma polis, uma sociedade, um Estado que fosse naturalmente justo. Nunca houve no paganismo, nem na Grécia, nem nas cidades gregas, nem no Império Romano, nunca houve cidade justa. Por quê? A lei natural não o permite? Permite. O problema é que, sem os auxílios de Deus, o homem em estado de natureza decaída não consegue alcançar a lei natural. E, ao não conseguir alcançar a lei natural em sua totalidade, é incapaz de armar uma sociedade, de modo que toda sociedade pagã, toda sociedade não cristã é um cadáver de sociedade, mesmo as melhores, mesmo as elogiadas por Aristóteles. Daí que Platão seja superior, porque ele tinha o olho de lince, ele sabia que nenhuma daquelas coisas, ele não sabia a razão, mas ele sabia que nenhuma daquelas polis era perfeita. Nenhuma. Nunca ninguém antes de Cristo alcançou a lei natural. Por quê? Fora, atenção, estou excluindo o povo judeu, tá certo? O povo judeu era o povo eleito e tinha a fé, né? Uma fé que é a mesma fé que a nossa, embora ainda com menos dados. Mas, excluindo o povo judeu, nunca houve nenhuma apreensão da lei natural. Nenhuma. Eu vou explicar. No plano teológico, sabemos que a caridade é a forma das outras virtudes teologais. De modo que a fé, embora possa existir sem a caridade não salva, ao contrário do que querem os luteranos e protestantes. A sola fide não salva. É preciso a caridade, porque a caridade é a forma tanto da esperança como da mesma fé, que salva se estiver informada pela caridade. No plano natural, há algo semelhante. A principal virtude, é a virtude da justiça. E dentro da justiça, a principal virtude é a de religião. Mas não qualquer religião, só a religião verdadeira. A única que é virtuosa é a religião verdadeira. Ora, nunca antes de Cristo, excluídos os judeus, houve religião verdadeira. Nunca. Logo, não se cumpre
o dever de religião, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é a forma dos itens, dos artigos da lei natural. Assim como a caridade é a forma das virtudes teologais, assim também a forma das virtudes naturais que se apreendem a partir, que se dão a partir da apreensão da lei natural, só são verdadeiramente virtudes se estiverem informadas pela virtude de religião. E não estão, nenhuma. Tanto é que, como é claro desde os primeiros escritos cristãos, católicos, os deuses das demais religiões são demônios, ponto. Né? Excluindo aí o Deus judeu, que é uma consideração toda à parte. Bem, então, se o homem não consegue, entregue como está, a sua própria natureza caída, sem dons de Deus, é justamente porque Deus não o criou para ser assim. Deus o criou para ser salvo, para atingir a beatitude eterna, a vida eterna, graças à graça. Sem a graça, o homem nada pode. Nada. Absolutamente nada. Esse é um axioma católico que, no entanto, os nossos teólogos políticos não conseguem coadunar, não conseguem vincular à própria política. Sem a graça, sem que a sociedade seja cristã, não se alcança nada. A sociedade é um cadáver de sociedade. Portanto, nós não devemos falar de aristotelismo, tomismo político. Não existe. Só existem pequenas coisas. Que coisas são essas? As formas de regime, né? Aristóteles falava de 3 regimes lícitos e 3 corrupções de regimes. Né? A monarquia como o melhor regime e sua corrupção, que é a tirania. A aristocracia e sua corrupção, que é a oligarquia. Algo que não tem tradução em português, que é polícia, tá? Em latim, polícia, cuja corrupção é a democracia. Né? É a mesma democracia que Platão chamava demagogia. Bem, e nisto São Tomás o seguiu, embora acrescentasse algo, que era o regime misto. Né? Para ele, o melhor regime era a monarquia com coisas da aristocracia e da polícia. Né? Ele chamava democracia, e da democracia. Eleição, etc. e tal, para fazer com que os cidadãos participassem mais, etc., mas nada que ver com essa eleição que vivemos hoje em dia. Bem, isto Santo Tomás tomou de Aristóteles, obviamente, é inegável, e ele o diz no De Reino, no Do Reino. Né? Ele também tomou todas as considerações naturais que possa ter quanto ao Estado, também a tomou de Aristóteles, mas parou aí, pronto. Então, o que ele faz? Ele dá o passo para a constituição da teologia política católica. Veja, isso não era novidade. Já Cristo lançou o fundamento dessa teologia política ao dizer aos seus discípulos: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide e evangelizai as nações, não as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-lhes tudo quanto vos tenho ensinado. Né? Vou repetir aqui para que fique bem claro isto, que é o fundamento do que eu vou dizer. Todo o poder foi-me dado no céu e na terra. E depois, evangelizai
as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-lhes o que vos tem ensinado. Bem, depois da ascensão de Cristo, como todos sabemos, foram 3 séculos, não exatamente de martírio ininterrupto, porque houve pequenos intervalos, pequenos hiatos, com imperadores romanos mais benévolos, até um que outro talvez se tenha convertido, antes mesmo de Constantino, mas cujo império foi curto. Na maior parte do tempo, houve, durante 3 séculos, martírios infernais dos católicos. Mas, bem, os católicos, então, viviam para ser mártires. Os papas eram papas para ser mártires. São Paulo, quando diz todo mundo deve tornar-se bispo, queria dizer, como explica Santo Tomás, todo mundo deve querer ser bispo para morrer mártir, porque os bispos e os papas eram os principais alvos da perseguição. Então, durante 3 séculos, não houve oprimidos pelo Estado, oprimidos pelo Império Romano, não houve chance, não houve campo, não houve possibilidade de teologia política. Né? Tratava-se de reafirmar os dogmas centrais da fé, como a Santíssima Trindade, a encarnação, a dupla natureza de Cristo, a ressurreição dos mortos, etc, etc. Era isso que eles se batiam, e eles se reuniam em catacumbas, às escondidas. A religião católica era uma religião ilegal, era uma religião clandestina. Portanto, por que teorizar a relação entre Estado e Igreja? Não havia nenhuma possibilidade, seria uma loucura. Mas apenas Constantino se converte, não sei se esse é o termo exato, mas o fato é que foi ele, com seu Edito de Milão, ou Édito de Milão, quem deu a legalidade total à Igreja. Apenas ele o fez, começou a teologia política. E o primeiro teólogo político foi Santo Ambrósio. Sim, foi o Édio de Milão. Foi ele. 313, se não me engano. Então, Santo Ambrósio foi o primeiro teólogo político. E ele traça o que deveria ser uma sociedade cristã. É uma sociedade fundada não nos preceitos evangélicos, mas nos conselhos evangélicos. Pobreza, castidade e obediência. Obediência ao Papa e aos reis, castidade ainda no matrimônio casto, né? Mas a castidade social fundada no matrimônio elevado a sacramento, né? E a pobreza. E realmente, já depois de Constantino, todos os ricos cristãos começaram a dar seus bens, a libertar seus escravos. Foi uma onda avassaladora. Né? Ambrósio foi o diretor espiritual do imperador Teodósio e foi aquele que formalmente transformou o Império Romano em católico. Né? Alguns querem dizer que, antes disso, já a Armênia se tinha declarado católica, né, como nação. Eu não tenho conhecimento, mas o fato é que foi Teodósio, o imperador Teodósio, o filho espiritual de Santo Ambrósio, quem o fez. E Santo Ambrósio já começou a teorizar. Qual é o principal discípulo de Santo Ambrósio? É Santo Agostinho. Santo Agostinho, cuja obra principal talvez seja da Cidade de Deus. Né? É a sua obra mais impressionante. E ali ele lança outro fundamento da política católica. Há 2 cidades. A cidade de Deus e a cidade da soberba, do orgulho, do amor próprio e do demônio. 2 cidades. Deus contra o amor próprio e o demônio. Estas 2 cidades sempre estarão mescladas. Mas os católicos, né, se podem, claro que farão prevalecer as 2 cidades. Não há meio termo.
Entenda-se direitinho a teologia política de Santo Agostinho. Para ele, não existe sociedade neutra, uma sociedade natural interessante. Para ele, existe ou a sociedade católica ou a sociedade que é um cadáver de sociedade. Isto é Santo Agostinho. Imediatamente, os papas começam a desenvolver a teoria dos dois gládios. Né? Já no ano de 500 e tanto, São Damaso, primeiro, lança o documento, a Carta do Assunto, ou seja, dois são os poderes. A Igreja, e vai dizer ali que o Estado tem de subordinar-se essencialmente à Igreja. Isso vai passando, os teólogos vão... Um importante nome é Hugo de São Vítor, quanto à política, muito importante. Vários papas se influenciam por ele, e, sobretudo, no início do século XIV, Bonifácio VIII, que lança a bula Unam Sanctam, que é extraordinária, infalível, em que ele diz que há duas espadas ou gládios. Uma é manejada pela Igreja, é o poder espiritual. Outra é manejada pelos soldados, é o Estado, mas sob o império da Igreja. Essa doutrina é infalível, é a doutrina da Igreja. Né? Isto gerou uma revolta, né? Os nominalistas se puseram contra ele, Guilherme de Ockham, o poeta Dante, e etc., foram inimigos ferozes, assim como o Sacro Império Romano Germânico, né? Mas, ao mesmo tempo, ou pouquinho antes, Santo Tomás já havia elaborado ainda melhor esse mesmo dogma, né? Dizendo que, no Livro do Reino, que o Estado deve ordenar-se à Igreja, assim como o corpo humano se ordena à alma humana no homem, assim como a natureza se ordena à graça no justo, e assim como a razão se ordena à fé na teologia sagrada. É uma tripla analogia. Bem, dado o avanço furioso dos estados que logo se tornariam monarquias absolutistas, os papas recuaram disso, não modificando a doutrina, que já era de magistério extraordinário e falível, mas calando-se, à exceção de um dos papas, que foi do século XIV, que foi João XXII. Mas depois de João XXII, calou-se a Igreja, o magistério calou-se por precaução, porque realmente a ofensiva dos estados era tão grande que acabou resultando na Revolução Francesa, como nós vimos, que só vai ser retomada explicitamente por Leão XIII na Immortale Dei, onde ele repete a analogia de Santo Tomás. O Estado está para a Igreja, assim como o corpo humano está para a alma no homem. Né? Depois, vem influído pelo cardeal Pio de Poitiers, São Pio X com restaurar tudo em Cristo, e, finalmente, a coisa acumula em Pio XI com a Carta Magna da Cristandade, que é a encíclica que todos deveriam ler, Quas Primas. É facilmente encontrável, eu mesmo traduzi essa encíclica e pus num blog meu chamado Estudos Tomistas. Bom, então, sucede que, quando estes papas retomam a doutrina, e muito vigorosamente, já não existia a cristandade. Já não existia. A cristandade começa a cair, é o outono da Idade Média, no século XIV, cai mais ainda com Lutero e leva a pá de cal na Revolução Francesa e nas revoluções seguintes, comunistas, etc., etc. Né? E essas ideias que se forjavam no ambiente anticatólico, anticristão, revolucionário, se infiltraram na Igreja. Então, até grandes combatentes antiliberais, como eu disse no início, caíram nessa esparrela, ou seja,
a de que há um estado naturalmente bom. Não, não há um estado naturalmente bom, porque o homem não consegue ser naturalmente bom, já que ele foi criado sobrenaturalmente. Só há sociedades boas se elas estiverem sob a bandeira de Cristo, como diz Pio XI, perdão, na Quas Primas. Né? Mas a coisa foi tremenda. No século XX, culmina com o humanismo integral de Jacques Maritain. Então, houve uma desincronia, uma falta de sincronia entre o magistério da Igreja, por um lado, e os teólogos, mesmo os teólogos tomistas, mesmo os teólogos antiliberais. Mas, hoje, quando, na verdade, a apostasia, estamos na época da apostasia, profetizada por Cristo, por São Paulo, por São Pedro, por São João, pelo Apocalipse. Eu lancei, acabou de sair pelas edições Santo Tomás, meu comentário ao Apocalipse. Eu fundamento isso em 700 páginas. Estamos num tempo da apostasia geral. O tempo que, aliás, curiosamente, foi chamado de apostasia silenciosa pelo Papa João Paulo II. Ele estava correto, ele só não atinou para a causa. Hoje, a doutrina magisterial, a doutrina infalível da Igreja, está marginalizada, esquecida, vilipendiada, jogada às traças. Mas hoje mesmo, por isso mesmo, quando o tomismo, por exemplo, também é marginal, absolutamente marginal, hoje quem busca ser tomista escreve sabe-se lá para quem. Né? Não tem nenhum público certo, é um público difuso. É um pouco como bradar no deserto. E hoje é que nós devemos voltar à doutrina da Igreja. A doutrina não só de Santo Tomás. A doutrina da Igreja, que tem dois momentos. Um momento como a doutrina dos dois Gládios e depois seu aperfeiçoamento com a doutrina de Santo Tomás quanto à ordenação essencial do Estado à Igreja, que é retomada por Leão XIII. É hora. É um mundo apóstata, um mundo em convulsão. O mundo hoje é pura convulsão. Qualquer análise política hoje corre o risco de deixar de ser válida daqui a 5 minutos. Né? São acontecimentos que se sucedem, né? Não se sabe o que vem. Como eu digo no meu livro sobre o Apocalipse, ainda não estamos na época do anticristo, não. Porque para que haja o anticristo é preciso haver um governo mundial. Mas como vai haver governo mundial se as potências estão lutando entre si? Né? Isso é uma verdade, né? Mas pode acelerar-se, pode demorar-se, ninguém sabe. Como diz Cristo, não podemos saber a hora e o dia. Mas hoje, na marginalidade, é que temos condições mais perfeitas de voltar à doutrina prístina, não só de Santo Tomás, repito, superando o equívoco de que haja uma política aristotélico-tomista. Não há, absolutamente não há. Ao contrário, Santo Tomás, ao escrever o do Reino, aproveita em 2 capítulos só aqueles 4 primeiros livros de Aristóteles, né? Depois é pura teologia católica. E isto a ponto de que a própria ciência prática da política não existe. Por isso a política em Aristóteles é vã, em certo sentido. Por quê? Porque ele diz que, para ser feliz, alcançar aquilo que ele chamava a bios theoretikos, ou seja, a vida contemplativa, era preciso ser virtuoso. Mas como ser virtuoso se ele não tinha a virtude da religião perfeita? Como? Como é que ele podia ser se ele não tinha a virtude da religião perfeita? Não a tendo, ele tampouco podia ser perfeitamente virtuoso. Né? Isto independentemente de se Aristóteles, Platão, Sócrates se salvaram ou não, isso é assunto de Deus. Tá? O fato é que sua doutrina ela é, de certa maneira, vã.
porque ele indica a coisa correta, não se é virtuoso, não se é feliz sem ser virtuoso. E não se é virtuoso se não se é completamente virtuoso, ele, no entanto, não sabe chegar a ser perfeitamente virtuoso, porque ele não tem a fé. Só com a fé, só com a graça é que é possível a nossa parte natural funcionar, mas funcionar de uma maneira precisa, reacomodando-se à graça. Eu repito a fórmula. A graça não veio destruir a natureza, veio aperfeiçoá-la, mas mais que isso, veio reconformá-la a si, de modo que temos a seguinte escala. Não há verdadeira virtude sem a virtude de religião. Mas não há nem sequer virtude de religião se não há a virtude da caridade. Logo, a própria lei natural se reconforma à caridade. Como diz Cristo, não vim para alterar um iota da lei, né? Mas veio para absorvê-la, assumi-la e lançá-la a um plano superior. Que plano? Aquele plano para o qual o homem foi criado, que, no entanto, pelo pecado, decaiu, decaiu, Adão e Eva. Né? Claro que eu estou fazendo um resumo, não é isso? Mas isto que eu acabo de dizer está plenamente expresso num texto meu, razoavelmente longo, chamado O Justnaturalismo de Santo Tomás não é naturalista. O Justnaturalismo de Santo Tomás não é naturalista. Está em meu livro Questões de Filosofia e Teologia, que acaba de ser lançado pela editora Contra Errores. Mas eu não estou fazendo propaganda, não. É só para quem quiser aprofundar-se. Ali tem isso que eu disse, mas de uma forma muito mais estruturada, muito mais sólida e muito mais profunda. Eu estou aqui olhando toda hora o tempo para não extrapolar o tempo. Estamos quase chegando ao fim. Então, espero ter dado a minha visão, né? Se é verdade que houve essa interação entre harmonia cosmológica e política nos melhores pagãos, em Sócrates, em Platão, em Aristóteles, né? Ela, no entanto, não pôde ser perfeita. Por quê? Porque nada natural no homem funciona perfeitamente sem a graça. Nada. Como diz Santo Tomás, e como diz a Igreja, sempre disse, o homem sem a graça pode até durar um tempo sem pecar, mas vai acabar pecando, inevitavelmente. Sem a graça, mesmo os melhores acabam pecando. Ah, mas quem sabe, Platão, Aristóteles, isso é com Deus. Se ele quis dar graças particulares a estes homens para salvar-se, é possível. Santo Tomás diz na Suma Teológica que vários pagãos se salvaram pelo ministério dos anjos. Eu quero crer que meus amados Sócrates, Platão e Aristóteles se tenham salvado. Mas o fato é que sua doutrina não é perfeita, não pode ser perfeita, justamente por isso, pela falta da graça. Como dizia Santa Teresinha, sem a graça, nada é possível. Absolutamente nada é possível. Né? E o homem foi feito para viver em graça e alcançar a vida eterna. Quando o homem decai da graça, ele é abandonado por Deus. Ele é abandonado por Deus, e foi o que houve em todos os milênios que antecederam a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Creio que termino no momento exato aqui e fico à espera de qualquer comentário seus ou perguntas. Perfeito, professor. Bem, o senhor disse que, antes de começar a live, que talvez não concordaríamos com ela. Uhum. Mas eu vou ser bem sério com o senhor. Eu concordei exatamente 100% da análise, porque sem a graça nada podemos fazer, né? Sem o dom de Deus, a gente não pode fazer nada. A graça, que é um dom gratuito, que não podemos merecer, até porque não somos pelagianos, né? Uhum. E quanto aos comentários que eu tenho temos para fazer, eu estava dando uma lida no Timeu esses dias,
Timeu, sim. Naquele diálogo maravilhoso do Platão. E, de fato, o Santo Tomás ele parece desemboca mais para Platão, nessa questão da participação do ente, né? Porque Platão, no Timeu, como o senhor sabe, o senhor já fez aquele comentário seu que é maravilhoso, eu sempre vejo ele, para pegar mais detalhes. A minha interpretação pode até estar errada, mas Platão ele me coloca já uma analogia antes aí, né? Uhum. É uma implícita ainda, porque É, quem vai desenvolver melhor é primeiro Plotino, depois Santo Tomás vai alcançar o ápice. é. O que há é o seguinte: Aristóteles tinha o pé no chão, né? Uhum. Ele não dizia nada de que depois tivesse de que se retratar, sabe? Quando ele, por exemplo, quanto à alma humana, dizia ele: de onde vem a alma? Vem de outra parte. E o que ela sobrevive à morte? Sobrevive. E o que ela faz? Não sabia, calou a boca, tá certo? Platão vai inventar toda uma história órfica de transmigração de alma, o mito de na República, uma confusão. Então, Aristóteles tinha a pachorra de fazer tudo assim realisticamente. Era um realista. Platão não era um realista, mas era um grande metafísico, tá certo? Então, os dois forneceram a Santo Tomás os dois fundamentos, se podemos dizer assim, de sua analogia doente, né? Que é o centro da doutrina de Santo Tomás. O centro da doutrina de Santo Tomás é a distinção real entre essência e ato de ser. Ora, o ente se compõe exatamente de essência e ato de ser. Quem dá a noção de essência é Aristóteles. Quem dá a de participação é Platão. O ato de ser tem algo de Próclo, tá? Da teologia de Próclo, que era neoplatônico, como você disse. Mas é Santo Tomás quem vai reunir tudo isso, vai fazer um caldeirão, né? Fazer uma bruxaria lá e sai a coisa mais maravilhosa do mundo, que é a distinção entre essência e ser, ou ato de ser, né? Todo ente se compõe de essência e ato de ser. Mas esse ato de ser, nas criaturas, não é das criaturas, é dado por Deus. Uhum. Por que é dado por Deus? Porque Deus é o único que não tem ato de ser. Ele é o ato de ser. Logo, chegamos à cúspide, né? ao ápice do tomismo. A distinção entre ente por participação, nós todos, nós, a pedra, o porco, tudo, o rio, tudo, por participação, nós temos a participação do ser por Deus e o ente por essência. O que é o ente por essência? É aquele que não tem o ato de ser, ele é o ato de ser, né? Isto é uma conclusão das premissas aristotélicas, conclusão a que não conseguiu chegar Aristóteles, com a pitada da doutrina de participação de Platão, tá certo? E depois com certa melhora por Próclo, sobretudo por Próclo, não por Plotino. Aliás, Santo Tomás quase não conhecia Plotino. Ele conheceu Próclo, né, que era o Liber de Causis. Na verdade, é um resumo da teologia de Próclo, que era todos eles, aliás, os neoplatônicos eram furibundamente anticristãos, né? Eram terríveis, né? Acho que o único que era Plotino mesmo, mas Porfírio era... Não, Porfírio era raivoso, mas a igreja é tão interessante que aproveitou de Porfírio a introdução às categorias, né? A isagogia de Porfírio, e a uniu ao corpus aristotélico lógico, né? Da lógica. Sim. Mas, enfim, eram homens muito capazes, mas visceralmente anticristãos, né? Na verdade, o neoplatonismo tomou muito do cristianismo. Em que sentido? O neoplatonismo tem origem em Alexandria, tá?
com Amônio Sacas, de que seria discípulo o nosso Orígenes, né? Amônio Sacas, não se sabe exatamente se foi um pagão que se converteu no fim da vida ao cristianismo ou se foi um cristão que apostatou e se tornou pagão. Não se sabe exatamente. Mas é de Amônio Sacas, que estava imbuído, de alguma forma, da doutrina cristã, que vai gerar, que vai surgir Plotino. Plotino foi aluno de Amônio Sacas, né? E ele, o neoplatonismo, é a última tentativa do paganismo de fazer frente intelectual ao cristianismo. Tá certo? É a última tentativa. Eram talentosos? Sim, sem dúvida. Todos eles. Menos, eu não gosto de iâmblico, né? Mas Porfírio, Proclo, Plotino, Amônio Sacas tinham talento de verdade, não é onda, né? Não devemos desmerecer o inimigo, eram talentosos. E, com isso, o que eles fizeram? Eles pegaram o platonismo, misturaram com o aristotelismo, né? E misturaram com coisas do cristianismo. De que modo? Eles queriam negar a trindade, não é isso? Então, fizeram as processões de Plotino, as emanações de Plotino. As emanações de Plotino. As emanações de Plotino é uma tentativa de responder, primeiro, à Santíssima Trindade e, segundo, à criação ex nihilo, né? De nada, por Deus, né? E eles não aceitavam, eles nunca aceitaram a criação ex nihilo. Mas nem assim, nós vemos que Santo Agostinho vai aproveitar coisas dele, né? Ele foi, em parte, neoplatônico. Boécio, que era um leigo e que é chamado pai da escolástica, foi neoplatônico também. E Santo Tomás, Santo Tomás, antes de parar de escrever, porque teve aquela revelação, né? E aí ele disse, tudo quanto eu escrevi parece quase nada e tal, ele tinha a vontade, ele expressou a vontade de comentar exatamente o Timeu, né? O Timeu é interessantíssimo, mas tem aberrações ali no meio, né? É incrível como Platão era um gênio metafísico, mas sem a disciplina contida, né? Sem a contenção de Aristóteles. Mas é isso. Eu costumo dizer que a doutrina de Santo Tomás, deixe-me ver se eu estou passando muito tempo, não. 6 minutos. A doutrina de Santo Tomás tem múltiplos elementos mesclados, tá certo? Mas o resultado é muito superior aos elementos, muito superior, muito superior. Com certeza. Nada foi pensado assim. E é tão superior que os adversários católicos não a entendem, né? Quando Duns Scott critica Santo Tomás, ele nunca critica nominalmente, né? Não é que ele está de birra com Santo Tomás, sabe? Ele que era também um gênio físico de primeira, né? Foi o último grande escolástico, foi Duns Scott, ele não compreendia. Eu traduzi Duns Scott, 2 livros de Duns Scott, e eu vi ali, você sabe quando você traduz alguém, você meio se torna íntimo dele, né? Sim. Então, eu vi ali, eu disse, ele não está de malícia, entendeu? Ele não está de picuinha com Santo Tomás, ele não entende, ele não entende. E nós mesmos, os tomistas, temos que correr atrás para conseguir entender, sabe? Porque não é fácil. O homem era uma montanha, nós somos uma colinazinha, né? Entendeu? Ele era um gigante impressionante. Mas, então, voltando a isso. Tudo se resume em afastar de Santo Tomás qualquer noção naturalista ou justnaturalista, entendeu? Pode-se chamar a doutrina de Santo Tomás justnaturalismo? Pode, desde que se diga que ele não é naturalista, ele é sobrenaturalista, né? Nesse artigo de que eu falei, é um longo escrito, eu vou mostrando, eu vou citando passo a passo, na Suma Teológica, o que disse Santo Tomás sobre isso, né? Passo a passo. Eu não me arvoro a dizer nada ali, eu vou mostrando Santo Tomás falando. Ele é claro como a água.
Mas, se você o recorta, bom, aí, entendeu? Aí pode-se fazer qualquer coisa, né? O corte e costura. Você recorta e costura. Mas Santo Tomás não é naturalista, obviamente, porque se o fosse, não seria o teólogo preferido da igreja, né? Não seria, porque a igreja não é naturalista. Né? Então é isso. Estou falando demais, né? Desculpe. Professor, Tudo bem. vou enviar o link de novo para o senhor para a gente poder continuar, certo? Porque Ah, essa Melhor. chamada. Ótimo, perfeito. se O vocês papo tá acham muito bom. assim, Sim, sim. Aí eu aproveito e mando as perguntas do chat para o senhor também. então você vai me mandar por e-mail, correto? Isso, Tá bom. Então eu vou sair daqui, ok? tá certo. Ok. Até Manda já. para mim também, Sim, Zaroni. vou Posso enviar. sair? Pode. Isso aí. Pessoal, todas as perguntas do chat serão respondidas agora. Eu vou criar uma nova reunião aqui. Calma aí que eu tô com medo de vazar o link aqui. Vou criar uma nova chamada e vou convidar de novo o professor. E aí eu passo para as perguntas do chat, tá bom? Quem puder ajudar mandando Live Pix, você vai estar ajudando a Legião Anchieta a se manter e a continuar difundindo conhecimento na internet, certo? Deixa eu enviar aqui este link. Enquanto isso, certo? Estamos no aguardo do professor. Já foi enviado, inclusive, o link para ele. Ok. Você quer separar alguma pergunta em específico, André, aqui você está lendo o chat? Tem um bocado. Tem desse aqui. Tem um bocado. Tem o João Vou começar pela do João Vitor, WSU. então. Não, vou começar pelo primeiro, né? Isso. Que foi a do João Vitor mesmo. Sim. Infelizmente não dá. Na real, dá pra fazer pelo StreamYard ainda. Porque Mas minha acho que internet hoje tá boa. uma hora, acho que a gente finaliza. Certo. Tu Ah, tá. sabes. O professor, o Nogueira falou que está no banheiro e já está entrando. Ok.
Vocês me ouvem? Sim, Sim, ouvimos muito bem. certo. Posso fazer a primeira pergunta aqui, que foi feita pelo João Vitor. Sim. O senhor me ouve? Ouço. Tá. Professor Nogué, diante da situação das casas monárquicas no mundo, principalmente no Brasil, seria possível num futuro outras famílias alcançarem as honras devidas como antes surgiam? Poderia repetir a pergunta? Claro. Professor Nogué, diante da situação das casas monárquicas no mundo, principalmente no Brasil, seria possível num futuro outras famílias alcançarem as honras devidas como antes surgiam? Olha, Vitor, né? João Vitor. João Vitor, eu tenho a visão de que, pelo menos até a morte do anticristo, não haverá recristianização do mundo, né? Depois da morte do anticristo, há toda uma discussão que eu travo lá em meu livro, etc. Eu também acho que o mundo não se recristianizará e Cristo virá. Mas é possível, várias opiniões, mas até o anticristo é muito difícil que se recristianize. De modo que qualquer monarquia que se instaure daqui para frente, até o anticristo, pelo menos, nós não teremos monarquia cristã. Nós teremos monarquia liberal, monarquia constitucional, como se diz, né? Como há hoje na Inglaterra, como há na Holanda, na Espanha, etc., etc. Não creio, portanto, em retomada da monarquia. Mas digo que, sem dúvida alguma, a monarquia de sangue é o melhor regime político. Ainda que temperado por algo de aristocracia e democracia, é o melhor regime político, sem dúvida alguma, o mais capaz de suportar a religião é a monarquia de sangue, né? É a que mais dá estabilidade social. Certo. Então, passar para a próxima. Nenhuma alma foi salva antes de Cristo? Pergunta José Dias. Foi, claro que foi. Bom, antes de mais nada, no povo judeu, né? Antes de mais nada, houve santos judeus, né? Houve santos, claro que eles ficaram no limbo dos patriarcas até a descida de Cristo aos infernos para levá-los ao paraíso, ao céu. Mas, sim, como disse Santo Tomás, é impossível que o Espírito Santo, em qualquer momento da história, estivesse inativo, né? E, como ele diz, muitos pagãos se salvaram por ministério dos anjos. Bem, mas isto não quer dizer que a maioria dos pagãos se salvassem. Longe disso. Né? Longe disso. Mas, sem dúvida, nunca deixou de haver salvos. Mas isto entra numa discussão de alta complexidade, que é a discussão da predestinação. Tá? Eu a travo também no meu livro Comentário ao Apocalipse, e em meu livro, qual é o outro? Do Papa Herético, algo assim. Do Papa Herético, o livro do Papa Herético. Não é que eu chamo nenhum Papa de herético, não, é discussão se pode haver Papa Herético. Bem, então, é uma discussão de alta complexidade. A Igreja admite duas posições quanto a isso. Uma, a de Santo Tomás, que eu defendo, e outra, a de Luís Molina, Luís de Molina, né, jesuíta do século XVI. 16 ou 17? Bom, não importa. Então, as duas são... Mas, sempre, nas duas posições admitidas pela Igreja, a predestinação existe, tá certo? A discussão é se a predestinação é com ou sem previsão de méritos. Bom, mas esse é outro assunto, tá? Seja como for, salvam-se todos os predestinados, em qualquer época da história. Mas, obviamente, sob uma sociedade cristã, numa sociedade cristã, a maioria se salva.
Numa sociedade não cristã, a maioria se condena. Certo. Vou fazer uma pergunta que é minha agora, não é do chat, uma que eu tive aqui, que é o seguinte: como o senhor falou que seria impossível nós aqui da Terra cumprirmos uma sociedade cumprir a lei natural tal qual foi instituída por Deus antes da queda, é, se eu entendi corretamente, né? Como que nós fazemos dentro de uma sociedade para identificar uma autoridade legítima? Ah, não. Bom, esse é outro assunto. Tá? A igreja sempre defendeu, pela voz desde o início, pela voz de São Pedro e São Paulo, que devemos obedecer mesmo às autoridades ruins, mesmo a elas, desde que não não nos queiram fazer ir contra Deus e sua lei, tá certo? A Uhum. sua lei natural, a sua lei divina, desde que não nos queiram fazer isso, daí que os soldados romanos, né, fossem os principais soldados dos imperadores que matavam os romanos. E a belíssima história da legião tebana, de Tebas, né, de Tebaida, era uma legião de 6.000 homens cristãos, e eles se reuniram a outras legiões romanas que estavam matando cristãos. Eles disseram: nós não vamos matar cristãos, isto não. E aí há todo um discurso que nós obedecemos ao César, mas não se ele quer que façamos algo contra Deus. E foi toda ela morta. O interessante nisto, São Tomás dá esse exemplo no do Reino, né, que é um livro que eu recomendo que todos leiam. Tá? Já já a Contra Herodes vai relançá-lo. Bem, ele, Santo Tomás diz, eles poderiam ter resistido, eram 6.000 homens, né? Mas não resistiram. Se entregaram porque preferiram imitar a Cristo. E eles o dizem assim. Tá? Daí que um Papa, eu realmente perdoe, do século XVIII ou XVII, não lembro o nome, desculpe, eu já o citei várias vezes em livro, mas estou velho, né? Não lembro o nome, e diz: os melhores cidadãos são sempre os cristãos, sempre, sempre. Eles têm de obedecer e obedecem até a tiranos, desde que não nos obriguem a infringir as leis divinas. São Tomás acrescenta apenas o seguinte: quando o mundo é católico, como foi pouco mais ou menos de Constantino a Bonifácio VIII, quando foi católico, se havia um tiranete ali, a igreja tinha um modo de atuar muito interessante. Se havia um tirano, se surgia um tirano, ou se algum rei abandonava sua mulher e vivia com uma amásia, com uma amante, né? Ele mandava voltar, deixar de ser tirano, tudo. Se não atendesse ao que o Papa dizia, ele o excomungava. Ao excomungar, estava aberto o direito de rebelião do povo, tá certo? O povo podia se rebelar. Mas isso é quando há cristandade. Quando não há, como diz São Paulo, devemos, e São Pedro, que foi o primeiro Papa, devemos obedecer sempre aos governantes, mesmo que sejam maus. Professor, inclusive, acho que esse é o melhor exemplo daquela bula Reina in Excelsis, de São Pio V, que ele fala que está aberto para os católicos ingleses a derrubarem, né? Mas Sim. passou tempo, a cristandade acabou se esvaindo e os papas relaxaram a condenação. Claro, é assim mesmo. Por exemplo, só outro exemplo. Quando o Vaticano estava cercado pela Revolução Italiana, né? A Revolução do século XIX, sob Leão XIII, Leão XIII proibiu os católicos de votar nas eleições, para qualquer partido, entendeu? Estavam proibidos. Mas depois a coisa se consolidou e
já São Pio X disse, não, votem no mal menor, entendeu? Votem no mal menor. Então, depende muito da situação mesmo, né? Os papas sempre tiveram, até certa altura, sempre tiveram muito bom senso, embora às vezes também errassem, né? Mas errassem não em doutrina, entenda-se bem, em atos práticos, né? Isso é natural, porque eles eram homens, mas sempre tiveram esse bom senso de equilibrar, tá certo? Mas o princípio é este. Se não estamos na cristandade, vale isto, obedeçamos mesmo ao tirano, não tentemos rebelar, não tentemos nada. Santo Tomás chega a dizer que devemos acatar de foro externo, não de foro interno, até coisas que vão contra leis, artigos secundários da lei natural. Por exemplo, é um artigo da lei natural que os impostos devem ser moderados, tá certo? Devem ser moderados. É um artigo facilmente encontrável ali, uma brecha na lei natural. Mas ele diz, se estamos num regime em que ele, o tirano, o rei, o governante, impõe taxas escorchantes, impostos escorchantes, se podemos pagá-los, paguemos, para evitar confusão social e piorar a nossa situação, né? Mas, se ele manda você praticar o aborto, ao médico católico praticar o aborto, se ele manda isso ou aquilo que vai contra a lei de Deus, não, aí é preferível o martírio. Mas não a rebelião, não assim a rebelião. É o exemplo da Legião Tebana, um belíssimo episódio. Aliás, estou lendo a história da igreja, lançado pela editora Caravelas, né? Aquela do Marcelo Andrade, vocês devem saber quem é, né? Em 2 grossos volumes, a história da igreja do Padre Rivo. Tem muito errinho de revisão e tal, podendo ter, mas é um lançamento espetacular, recomendo, e dá uma bela descrição do episódio da Legião Tebana, né? Realmente muito bonito, é tocante, e essa é a tradição da igreja, né? Tá? O senhor já leu aquele artigo do Anthony Windle sobre sedição contra governos anticatólicos? Não li. É um chileno, né? O Windle, né? O Windle, ele é muito bom, que inclusive requer caça em paz, né? Ele morreu ano passado, que descansa em paz. É muito interessante que ele dá até uma listazinha de sedições contra governos comunistas, como a da Segunda República, da República Espanhola, né? Mas olha só, mas olha que isto é uma questão disputada ainda. Lembremos que Pio XI tentou que os cristeiros sustassem a revolta dos cristeiros, tá? Sim. E aí muita gente diz que ele errou na prática. Eu não digo que ele errou na prática. Eu suspendo o juízo, porque isso implica uma discussão que é a seguinte. Eu já disse aqui, né? Se estamos na cristandade, e se o Papa excomunga alguém, nós temos o direito de sedição, correto? Se não estamos na cristandade, devemos obedecer ao tirano até o ponto em que ele nos queira obrigar a desobedecer a Deus. Mas há uma terceira possibilidade, qual é? Foi o que houve no México. O México era um país católico, correto? Então entra um tirano e quer proibir os sacramentos, né? Essa é uma terceira situação. Mas, como o Pio XI pendeu para um lado, outros para outro e tal, eu, sinceramente, ainda suspendo o juízo, tá certo? Suspendo o juízo. Porque, veja bem, vamos pegar os países comunistas. Os países comunistas, hoje praticamente não há país comunista. O que há, no máximo, é na China, no Vietnã, no Camboja, são estados comunistas com economias capitalistas, né? Acho que o exemplo mais comunista é o Juche, na Coreia do Norte, que já é mais... mas esse é quase caricato, né? Se os Estados Unidos quiserem, 2 bombas acabam aquele país. Então,
nós não temos hoje praticamente comunismo, mas os países comunistas, né? Em que houve revoltas, né? Houve revolta na Tchequia, na Romênia, etc. E tal. Qual é a situação atual hoje? Esses países, por exemplo, a Romênia, a República Tcheca, a Eslovênia, são dos países mais ateus do mundo. Tá certo? Então, em que resultou? Claro, houve uma atenuação, mas a religião católica ali praticamente desapareceu. É quase um nada, é uma relíquia, tá certo? Como na Europa inteira, hoje, a religião católica é quase assim, a manutenção daqueles prédios lindos, né? Então, é patrimônio histórico, é isso. Qual foi a solução? Ou seja, tivemos uma sociedade católica em vez do comunismo? Não é. Mas eu não estou me opondo ao pedido do ídolo, tá certo? Que, aliás, é um grande. Inclusive, professor, Mas eu suspendo o juízo. O Wendel, ele até foca nisso, que ele fala que uma revolução só é plenamente justificável se ela tem um dos aspectos que é instaurar um governo católico, um governo legítimo. Né? Pois é, mas vamos pensar aqui um pouquinho. Uma revolução é algo sangrento, tá certo? É algo sangrento que tem consequências dramáticas. Como de uma revolução pode surgir um governo católico? A nossa experiência com Roma é que foi o martírio que fez Constantino ser quem foi. Quem fez Teodósio ser quem foi. Não foi revolução. Esse é o exemplo da Legião de Tebas. A Legião de Tebas, com 6.000 homens, não reagiu. Entregou as armas, diga, podem martirizar-nos. E foi isso. Tem aquela belíssima história da... Como é que é o nome dela? Estou velho mesmo. É uma princesa de Antioquia, virgem, né, belíssima. Acho que era Santa Bárbara. Hein? Santa Bárbara, eu acho. Santa Bárbara. Não, não é não. Bom, não importa, até Handel, aquele compositor inglês, alemão-inglês, fez um oratório. Bom, não importa. Mas ela, belíssima, e o imperador quis que ela acendesse lá o incenso aos deuses, correto? Teodora, princesa Teodora. E ela, não, ele pegou um centurião digno para convencê-la e dizer, olha, você acende aí um fogozinho aí e tal e continua com a sua religião, não tem problema. Ela, não, Dídimo voltou ao imperador, o imperador voltou a dizer, é a última tentativa, se não fizer, vai morrer. Mas Dídimo estava apaixonadíssimo por ela, entendeu? E acabou indo para a prisão com ela e se casaram na arena, né? Indo para a boca dos ursos. É uma das histórias mais belas da princesa Teodora de Antioquia. Bem, é isto, entendeu? Quantas histórias temos lá no Coliseu com os mártires? Pagãos pularem lá para dentro para ser mártires juntos, entendeu? Esse foi o exemplo. O exemplo que nós temos é de que o que conduz a uma sociedade cristã não é uma revolução, não é uma sedição, é um martírio. Esse é o exemplo que temos. Mas, como eu disse, André, eu suspendo o juízo, tá? Eu não tenho aprofundamento suficiente neste terceiro aspecto aí, tá certo? Não tenho. E o ídolo não é um Zé Ninguém, né? É alguém de respeito. Eu precisaria aprofundar mais o assunto. Tá? Certo. Eu tenho uma outra pergunta, acho que dá para me ouvir direito, né? Quanto a questão do neomodernismo. Porque o neomodernismo ele já parte, acho que de Lubac, ele já parte de uma perspectiva em que... perspectiva é inspirada em Teilhard de Chardin, que Teilhard de Chardin ele abominava a distinção entre ordem natural e sobrenatural, né? Se não me engano, o Lubac ou Congai, eles jogam fora essa distinção
e colocam como se fosse uma só finalidade. O senhor poderia explicar exatamente isso? Já É, alinhado à questão política, que veio a ser recorrente no Vaticano II? é. Eu tô revisando um livro que é um artigo, é uma série de artigos que saíram naquele jornal italiano católico, Sissi Nonô, né? Que se chama Concílio ou Conciliábulo? Interrogação. Reflexões sobre a possível invalidade do Vaticano II. Bem, eu estou revisando, vou fazer a apresentação, etc. Tudo autorizado lá pelo padre Nitolia, que é o responsável hoje pelo Sissi Nonô. Bem, é, se você lê os documentos do Vaticano II, praticamente não existe essa distinção. Né? Praticamente não existe. A igreja é identificada com o gênero humano. Olha só, olhem bem isso. A igreja é identificada com o gênero humano. Atenção, os novos céus e a nova terra são identificados quase com o progresso do homem no mundo. Então, os novos céus e a nova terra seriam resultado do progresso do homem no mundo. Você indicou bem, isso vem de Teilhard de Chardin, mas vem antes de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin já é consequência, tá certo? Foi dos mais importantes, mas isso, no plano político, como eu disse, começa com Francisco de Vitória, um português que se formou em Paris com os nominalistas e foi e se tornou tomista, mas trouxe esse defeito de lá. E depois com Francisco Vitória, ou Francisco Soares, o jesuíta, né? Isso vai num crescendo, num crescendo. O magistério tenta sustar, mas não susta, e a coisa atinge o ápice com o humanismo integral de Jacques Maritain. Né? O humanismo integral é exatamente o naturalismo aplicado à política, certo? É o jogar fora a teologia política. E o Vaticano II, no aspecto político, não é senão a concretização do humanismo integral de Jacques Maritain. E não nos esqueçamos que Jacques Maritain era o quê? Era tomista, né? Tá certo? Paulo VI, o Papa Paulo VI, no final do Vaticano II, foi apertar a mão de Jacques Maritain e disse: sem o senhor, nada disto teria sido possível. Né? E lembremos as palavras de encerramento do concílio do mesmo Paulo VI. Aqui se encontraram duas religiões. A religião do homem que se fez Deus, não, a religião do Deus que se fez homem e a religião do homem que se quer Deus, maçonaria. E o que houve? Um confronto? Isso não. Uma simpatia permeou tudo. Né? E vocês, que não são cristãos, devem reconhecer a igreja, né, que somos os melhores dos humanistas. Pronto, está aí. É um naturalismo em toda a linha, na linha moral, na linha teológica, na linha política, em toda a linha é o naturalismo. Há duas características do Vaticano II principais. Primeira é a negação da infalibilidade papal. Né? Nega-se isso, nega-se implicitamente, entenda-se. Nega-se a assistência do Espírito Santo ao magistério da Igreja. De que forma? Dizendo que o povo de Deus é iluminado diretamente pelo Espírito Santo, quando sempre a doutrina católica disse que era o magistério que formava os fiéis. Esse é um traço. E o outro é um naturalismo mais absoluto, mais radical, e que está até hoje. Agora, o Papa Leão XIV vai iniciar uma série de catequese, né, para mostrar como o Vaticano II é a luz que veio iluminar a igreja nestes tempos e tal. Então, é
é isto, é um naturalismo elevado à enésima potência, esse naturalismo que do ângulo político decorre de Jacques Maritain, mas Jacques Maritain decorre de séculos de deformação da doutrina, enquanto, em termos gerais, decorre do naturalismo, que começa no século XVI. O naturalismo começa no século XVI. O próprio Teilhard de Chardin é o ápice. O ápice não, o ápice vai ser Congar, todos esses que foram peritos, acabaram por ser peritos no Vaticano II, né? Lembremos que todos esses naturalistas foram peritos no Vaticano II e tiveram grande importância no rumo do concílio, se é que foi um concílio ou um conciliábulo, ainda não se sabe. Perfeito, professor. Zanoni, acho que ainda tem mais algumas perguntas para fazer ao professor. Bueno, acho que vamos responder mais uma ou duas. Uhum. Tá. Vou fazer a pergunta aqui do Leonardo. Bueno. Uma objeção a que eu nunca soube responder. Pois não? Deus não pode nos exigir o impossível, mas o cumprimento da lei natural é exigido a todos. O que fazer, então? Não. É que a pergunta está mal feita, a formulação está mal feita. Ele nos exige o cumprimento da lei natural mediante o auxílio da graça. Né? Mas, como sabemos, nós podemos rejeitar a graça. Né? Mas, sem a graça, não é possível cumprir a lei natural. Certo. Pelo menos em sua totalidade. Claro que, sem a graça, há homens mais virtuosos, menos virtuosos. Mas virtuoso, propriamente dito, não há, salvo algum auxílio particular, individual, como eu disse no bloco anterior, como eu quero crer que meus amados Sócrates, Platão e Aristóteles se salvaram. Eu quero crer, né? Mas por auxílios particulares, mas, sobretudo, na hora da morte. Mas, de modo geral, não. Não se cumpre a lei natural sem a graça. Então, é isso. Ele exige o cumprimento da lei natural com o auxílio da graça. Mas se você não tem a graça, não é culpado. É sim. Você não tem a graça porque não tem a fé, porque peca, por isso, por aquilo. É assim. O que não podemos é fazer-nos de vítima. Coitadinho de nós, somos tão fracos, né? O homem que não tem a graça, quando peca. E por isso vai para o inferno. Se não, eu me lembro de um rapaz que estava se convertendo e o pai dele era maçom, algo assim, se é que eu me lembro bem. Mas ele estava todo enrolado com isso e um dia me perguntou, só é pecado mortal se você tiver vontade, né? Se tiver consciência do que está fazendo. Sim. Então Lenin, Stalin, Hitler não pecavam, porque eles nem sequer acreditavam em pecado. Veja como a coisa está mal colocada. Quando se diz que é preciso que a pessoa esteja consciente e faça voluntariamente, é que você não seja um débil mental, entendeu? Não esteja demente, ou uma criança, um jovenzinho com Down, né, com síndrome de Down, ele tem a sexualidade exacerbadíssima, né? Claro que ele não peca, ele não tem domínio nem possibilidade, mas, fora esses casos excepcionais, você pecou. Por quê? Lenin, Stalin, Trotsky, o pecador, o adúltero, não sei o quê, pecam ao cometer pecado mortal. Ou seja, eles infringem a lei natural. Agora, como não infringir a lei natural? Com a graça. Ponto. Até porque, professor, perseguir um inocente já é um artigo que é realmente injusto por si só. Todo mundo sabe que perseguir um inocente, matar um inocente é por si só algo abominável, algo que fere a ordem das coisas, a natureza. Mas é isso, né? Mas, diante de Deus, é óbvio, tem a escala das gravidades do pecado, né? Entre os pecados que só o homem pode cometer, ou seja, que o demônio não pode cometer, o mais grave é o homicídio.
E depois vem o adultério, veja só. Homicídio e adultério vem em segundo lugar. Então, não é assim, só o homicídio. Porque hoje você vê filmes, não sei o quê, parece que o único pecado é matar, né? Não pode matar, tá certo? Não, hoje em dia o único pecado é você matar todo mundo, ser o Hitler. Exatamente. O resto, não. O resto... Pô, você mata o pai, um jovem mata pai, mãe, irmã, não sei o quê, fica 10 anos na cadeia. É possível uma coisa dessa, né? É uma desproporção impressionante. Hoje, só não se pode, é isso que você disse, ser Hitler, ser Stalin, ser Mao Tse-tung, só isso. O resto pode ser. O Ratzinger tem até um documento, acho que 2006, né? Que é bem dúbio. Essa questão desses pecados abomináveis por si só, que vai ter alguns dizem vai ter uma nova apocatástate, né? Não, a apocatástate não. Ela foi negada formalmente. Pelo magistério, né? O magistério já negou formalmente. Já negou formalmente. Né? Há discussão se Orígenes de fato propôs a apocatástate. Eu acho que sim, mas há gente que defende que não. Né? Mas essa é outra história. A apocatástate, que é, para explicar o pessoal que está assistindo e que não sabe, porventura, a apocatástate é a regeneração final de todos os entes, de modo que os demônios vão se salvar, todo mundo se salva, no final das contas. Né? Isso foi condenado pela Igreja. Faça pergunta, Zarani. Zarani? Gabriel? Oi, eu estava mutado, perdão. Eu acho que já foram feitas. Todas as que eram mais relevantes aqui, já foi. Deixa eu ver aqui. Professor, acho que eu tenho outra pergunta. Pois não. Interessante. De fato, acho que é a melhor analogia para se fazer a questão de que o homem foi feito de fato para a beatitude. Deus poderia ter feito ele para uma vida natural como um animal, né? Ou seja, o ter terminado seu curso terrestre aqui mesmo. Mas eu acho que a melhor analogia para tal é a questão da tinta, do tinteiro, que o professor Odiate até fala no livro dele, Validades. Odiate, Francisco Odiate, é um tomista italiano. Não conheço. Ele fala que o homem é como uma tinta dentro de um pote, né? Ele só alcança a sua plenitude, seu valor intrínseco quando ele é escrito. Ou seja, o ato de escrever, aliás, a tinta no papel escrito, um soneto de Dante ou um soneto de Camões é o homem, aliás, o homem na beatitude, o homem na sua plenitude, porque ele foi feito exatamente para isso, para a escrita. Acho que essa é uma analogia perfeita. O homem foi criado sobrenaturalmente. Sim. Como é que era Adão e Eva? Adão e Eva foram criados em graça, transmitiriam pelo sêmen, pelo homem, tá? De modo que se só tivesse pecado Eva, não teria havido pecado original, porque o pecado original passa pelo sêmen. Transmitiria o estado de graça via sêmen, né? Ele estava em contato com Deus de alguma forma, né? As suas partes inferiores da alma obedeciam às partes superiores e o corpo obedecia à alma. Era tudo perfeito. Ele só tinha uma... É o estado de justiça. É o estado de justiça original. Ele só tinha uma brecha, a soberba. E foi nela que o demônio pegou. Né? Era a mesma brecha que tinha, mutatis mutandis, os anjos, né? Tá certo? Que os anjos eram mais perfeitos que Adão e Eva, lógico. Mas eles tinham essa brecha que Deus deixou. Né? Porque, para que a vida eterna seja um prêmio, é preciso mérito. Não é isso? Então, claro que Deus predestina sem previsão dos méritos, mas exige os méritos, tá certo? Você vai se salvar, mas, meu filho, você vai ter de ter mérito. Não é isso? De modo que alguém que diga, né? Basta a fé, o resto pode pecar, basta a fé, esse homem é provavelmente um réprobo. Porque alguém que é um eleito não diria isso.
Ao contrário, se ele peca, ele fica desesperado, quer voltar logo ao estado de graça, né? Tá certo? Se alguém que diz, não, basta a fé, como é que dizem que dizia Lutero, eu não tenho certeza, mas é um pensamento que existe entre alguns protestantes, né? Peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente, né? Isso é um absurdo, isso é de réprobo, isso não é de elite, é abominável, né? Você tem o prêmio e não quer ter o mérito, né? Então, o mérito é exigido, mas não é gratuita a predestinação que vão para o céu todas as crianças mortas antes dos 7 anos com batismo, tá certo? Olha só, não tem mérito nenhum antes dos 7 anos. Vão para lá, né? Ou então homens, olha que curioso, mostra a gratuidade da predestinação, a história do bom ladrão. Teve uma vida horrorosa, fez contrição perfeita na cruz e Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E na Idade Média havia ordens monásticas, sobretudo de freiras, que acompanhavam o condenado até o patíbulo, né, onde ia ser decapitado ou queimado, etc., para tentar fazer que ele tivesse condição perfeita. Por quê? É doutrina da tradição da igreja que, como o bom ladrão, se você tem contrição perfeita na hora da morte, em caso de pena de morte, você vai para o céu sem passar pelo purgatório, né? Isso é uma doutrina da tradição da igreja. Não, creio que não seja do magistério, mas é tradicional na igreja. Teve até o caso de Santa Teresinha, né? Que ela rezou muito o caso de Santa Teresinha, que ela rezou muito por um malfeitor se arrepender. É emocionante isso. Ele quis beijar a cruz na hora da morte. Isso é emocionante, né? Muito provavelmente ele também foi para o céu. E era um monstro, né? Era um monstro. Então, você vê por aí a gratuidade da coisa. Mas, para a maioria das pessoas, Deus é duro, entendeu? Ele quer o mérito mesmo, ele quer o martírio, ou a abstenção de alguma paixão que você tem muita concupiscência, vai ter de se controlar, meu filho, né? Para isso tem a graça aqui, etc. E tal. Então, ele exige com dureza, tá certo? Com dureza. A pedagogia divina, na maioria dos casos, é muito dura, né? Mas, professor, acho que eu tenho uma última dúvida, eu prometo que essa é a última dúvida, mas... Não tem problema. Se Deus, o homem, ele necessita... Porque ainda não encaixou na minha cabeça propriamente, porque o homem ele só consegue alcançar a lei natural, porque Deus elegeu que o homem só alcançaria a lei natural propriamente com a graça. Por causa disso. Porque ainda não consegui entender. Ele quis criar o homem tem uma dupla natureza, né? Ele quer dizer, dupla natureza. Ele está na fronteira entre o corpóreo e o espiritual, correto? Por isso ele tem dupla lei. A lei divina, né? a lei da graça e a lei natural, tá? Mas uma subordinada à outra. Tá certo? Só pensa por absurdo. Alguém que tem a graça, tá certo? Está em estado de graça, está mesmo em estado de graça. Ele é capaz de cometer alguma barbárie contra a lei natural? Não é, entendeu? E se comete, vai correndo confessar-se, penitenciar-se, etc. Porque a lei natural ela é submetida, como se dizem teologicamente, filosoficamente, ela é subsumida na lei da graça, né? A lei da graça assume aqui. Por que tem as duas coisas? Porque o homem é corpo e espírito, tá certo? O homem é uma fronteira de dois mundos, né? É por isso. Mas, sem dúvida alguma, é só pensar o seguinte, seu objetivo não é a vida eterna? Tá certo? E só se alcança a vida eterna com a graça, correto? A graça é que permite chegar à vida eterna. Portanto,
tudo mais tem que se submeter à graça. Perfeito. Acho que é o melhor exemplo, acho que eu já ouvi até agora. E olha que eu estudei isso há muito tempo. Eu realmente já li bastante Mas sobre você é isso. jovem, eu tenho 73 anos. Pô, já estou velho. A velhice é uma porcaria do ponto de vista corpóreo. Como eu brinco aqui em casa, velhice é para macho, né? Porque realmente Verdade. velhice, mas dá uma sabedoria. Humildade também, né? Na velhice, as paixões estão apaziguadas, não é isso? Então você pode pensar melhor e tal. Então é isso. Não se impressione. Eu já li muito mais que você. Professor, posso partir para mais uma pergunta aqui? Pode? Professor Nogué, qual a sua opinião sobre a filosofia atualista de Giovanni Gentili e sobre o Estado ético hegeliano? Seria possível justificar a filosofia política hegeliana com a doutrina social da Igreja? Não, absolutamente não. O Gentili é hegeliano. Eu não conheço o Gentili, né? Ele é hegeliano? Sim, ele é. É. Não, eu Ele é conheço, de direita. eu conheço Hegel. Hegel, é, posso fazer uma historinha? Tenho tempo ainda? À vontade. Tem sim. Não tem muita, mas veja, um dos assuntos mais espinhosos do pensamento humano mesmo é a questão dos universais, que foi transmitida à Idade Média pelo Porfírio, pelo mesmo anticristão Porfírio, com a Isagógia. É assim, os universais, por exemplo, homem, vaca, animal, não esta vaca, não este homem, não este animal. Esses universais, esses conceitos universais, existem só na mente ou existem na realidade? Tá? Esse é o dilema. E não é um assunto fácil, não se pense que é fácil. Há três correntes em resposta a isso. A primeira é a dos que negam a existência dos universais, pura e simplesmente, e dizem que, na verdade, os universais são meros nomes acomodatícios. É o nominalismo, né? Tá certo? Uhum. No qual redundará o empirismo inglês. O empirismo inglês é filhote direto do nominalismo. David Hume, né? David Hume, Locke, Foi o pior deles. todos eles, Hobbes, todos são, de algum modo, empiristas e filhotes do nominalismo de Oxford. Né? Negam simplesmente os universais. Os universais são nomes acomodatícios. Há, além disso, duas outras correntes. Uma é a realista. A realista é tão somente Aristóteles, Santo Tomás e os tomistas, que dizem o seguinte: em estado puro, o universal só existe na mente, mas existe individualizado nos indivíduos universal. Então, por exemplo, por que é que do cruzamento de um galo e de uma galinha sempre nasce um pinto e nunca nasce um galinha? Por que é que do cruzamento de um cão e de uma cadela nunca nasce um boi? Tá? Há uma certa imanência, né? Porque o universal está individualizado, singularizado ali. Esse é o realismo. Tá? Teria muito o que falar sobre isso, eu resumi aqui absurdamente. E existe a terceira, que é o realismo exagerado, que é o platônico, que acreditava que as ideias, os universais, as ideias, viviam lá no hiperurânio sobrecéu, tá? Tinham existência autônoma e eram substâncias elas mesmas. Isso teve grande influência na Igreja, de modo que, por exemplo, Santo Anselmo era um hiperrealista, ao modo platônico. O mesmo Santo Anselmo é um santo, é um doutor da Igreja e santo. Mas, inclusive, o argumento de Santo Anselmo é bem conhecido por isso. O argumento de Santo Anselmo. O argumento de Santo Anselmo é bem platônico. Eu sempre digo que chamam-no argumento ontológico. Não, é argumento ideológico, né? Porque, na verdade, é as ideias, se trata de ideias. Mas, depois da descristianização do mundo, isso vai gerar o quê? Duas vertentes. Uma, o ocasionalismo de Malebranche, segundo o qual a matéria não existe, tá certo? Matéria não existe,
e é Deus que faz a matéria em cada área. É uma confusão tremenda, não vou entrar em detalhes. Mas a outra principal é o romantismo e o idealismo. Então, na verdade, Hegel é uma exacerbação do realismo exagerado de Platão, do realismo exagerado de Santo Anselmo. Aqui está me dizendo que minha chamada termina em 15 minutos. Bom, então, é isso. Para ele, para Hegel, tudo se resume à a ideia central, né? E sua reificação na história como Estado. Tá? O Estado é a reificação da ideia, da ideia absoluta, do ser absoluto, é a reificação. Tudo isso é uma confusão dos demônios. Mas essa reificação em Hegel é a Revolução Francesa. Tá certo? A Revolução Francesa era o término da história para Hegel. A democracia liberal, que São Pio X diz que é uma religião mais extensa que a religião católica, tá certo? E que é feita para proibir todo freio às paixões, este era o modelo de reificação da ideia em Estado. Né? É difícil dizer porque quando se trata de Hegel, a coisa é etérea, ela não é concreta, você não. Mas, como quer que seja, o estado de Hegel, que é a reificação da ideia, que é a reificação do espírito absoluto, é, sem dúvida, a democracia liberal saída da Revolução Francesa. Né? É isto. Tá? E todos os hegelianos que eu conheço, Croce, etc., seguem essa linha. Né? Todos os hegelianos que eu conheço. Agora, há alguns malucos católicos que querem conciliar São Tomás com Hegel, o que é absolutamente inconcebível. Inconcebível. Não se pode conciliar com nenhum moderno. Embora você possa aqui e ali tomar uma pérola aqui, daqui, do outro, mas não se pode fazer o que fez Santo Tomás com Aristóteles e Platão, né? Tá certo? Porque Aristóteles e Platão eram grandes, gigantes. Esses são nanicos, né? São nada. Então, jamais nada de Hegel, nada, absolutamente nada de Hegel, pode informar nem minimamente a teologia católica, muito menos na política. Mas, atenção, muito do que vimos no Vaticano II é Hegel. Tá? E não esqueçamos que Bento XVI era um hegeliano. João Paulo II era um existencialista, era um heideggeriano, era um personalista. Paulo VI era um liberal puro. Bento XVI era um hegeliano. Né? Daí a sua ideia de... Igreja complexa. Exatamente. E agora está na hora de abrir para a missa tridentina, depois para fechar, entendeu? Fica faz nessa muito tempo. Tese, antítese e síntese. Agora, quanto a Francisco e Leão XIV, são teologia do povo. É uma coisa ainda pouco estudada. Não é ATL, como dizem, né? Francisco não era ATL, era teologia do povo. E Bento XIV me parece... Não, Leão XIV me parece ser da mesma linha de Francisco. Né? Aqui é uma coisa seguinte: até Bento XVI, os papas tinham se formado no catolicismo tradicional, né? Tá certo? Eles tinham... João Paulo II foi aluno de Garrigou Lagrange, né? Ou seja, eles tinham se formado no catolicismo tradicional. Já Francisco menos e Leão XIV, zero. Ele é absolutamente cria do Vaticano II, mais que Francisco ainda. Perfeito, professor. Acho que nessa exposição maravilhosa que tivemos agora, acho que já tivemos um resultado mais que satisfatório, graças ao bom Deus.
Muito Graças à obrigado. intercessão também de Santo Tomás, Muito porque obrigado. essa aula foi robusta, foi maravilhosa, foi muito boa. Muito obrigado. Depois vocês me passam os links para eu poder Claro, divulgar. Sim. claro, podemos Vocês sim. me permitem, uma pergunta, vocês me permitem reproduzir Vontade, isso depois de um tempo no meu canal do YouTube? Com Claro, certeza. podemos sim. Dando o Você- endereço de vocês, claro. Claro, Tá, podemos depois de sim. um tempo. Primeiro, vamos fortalecer o canal de vocês, aí depois. Tá? Tá certo. Podemos sim. Perfeito. É uma ótima ideia, inclusive. Então tá. Professor, algumas considerações finais? Muito obrigado. Estou à disposição. Estou velho, mas estou à disposição. Eu gosto de lives, eu acho a live uma coisa boa. E estou à sua disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Nós Certo. agradecemos. Muito obrigado pela presença, professor. Muito obrigado pela presença de todos na live também. Obrigado pelas perguntas enviadas. Espero que a aula tenha sido proveitosa para todos. E até a próxima. Fiquem com Até a Deus. próxima e viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei.